Hackers do Bem, Brasil vai sediar competição online das Américas para solucionar desafios online. Polícia brasileira desvenda esquema de imigração ilegal e diz que político de Minas Gerais está envolvido com tráfico humano. Multa para barulhentos. Miami Beach, na Flórida, pode aprovar radares que captam ruídos de carros acima do normal. Paciência na emissão de vistos. Tempo de espera para turistas no Brasil aumenta e já passa de 1 ano em alguns estados. E atenção, custo de viagem nesta temporada de verão aumentou até 50%, incluindo passeios, gasolina, hotel e comida. Comprar maquiagem, levar um monte de brinquedo, um monte sim, de coisa. A gente compra agora um monte de coisa. Meio limitado. Olá, boa noite. Boa noite. E o Brasil vai sediar uma competição online chamada Hackers do Bem. Já ouviu falar disso? Olha, é um concurso para solucionar desafios na web. As equipes vão ter até 1 dia e meio para apresentar soluções aos problemas apresentados pela ONU. Olha só que legal. A competição será no Rio de Janeiro e terá o formato híbrido, ou seja, pode ser online ou presencial. Será a 5ª rodada do maior hackathon das Américas, que vai tentar solucionar problemas reais no mundo online, apresentados pela Organização das Nações Unidas. As equipes terão até 42 horas para solucionar os desafios. Os vencedores vão receber R$25 mil. O segundo lugar leva R$15 mil e o terceiro R$10 mil. A competição vai acontecer do dia 1 ao dia 4 de setembro. As inscrições já estão abertas para equipes, mentores, instituições de ensino, escolas, comunidades hackers e para indivíduos sozinhos também do Brasil e do exterior. Para se inscrever, basta acessar o site hacking.rio. Pensou que a gente não ia estar aqui esse ano, 2022? Hack Rio, 5ª edição, de 1 a 4 de setembro, no Pia Mauá, Rio de Janeiro. E sabe com quem? Com o Blockchain Real Festival. Você não pode ficar fora dessa, tá? E os brasileiros que ainda pretendem viajar neste verão precisam se preparar para um aumento de custo de até 50%. Isso inclui passagem aérea, hotel, aluguel, carro, gasolina, passeios e comida também. O jeito é fazer as contas e se programar para não ter surpresas com o saldo final. Carla Marinho tem os detalhes. As férias da família Santana foram adiadas por 2 longos anos. A pandemia atrasou o plano e, por muito pouco, não cancelou de vez. Isso porque as restrições impostas pelo Covid reduziram, mas os custos que envolvem a viagem só aumentaram. Esse impacto do preço do combustível chamou muita atenção. E também na parte de locação de carro, nós sentimos essa dificuldade, né? Parte de supermercado, como ficamos em casa de vacation, a diferença de preço no supermercado chamou muita atenção comparado aos anos anteriores, né? Que passavam com a nossa família aqui. O impacto sentido pelo casal de brasileiros também é alvo de críticas dos americanos, que nesta época do ano planejavam curtir as férias de verão em lugares como a Flórida, por causa do clima tropical, praias e os parques temáticos. De acordo com pesquisa realizada pela Florida Atlantic University, 79% dos entrevistados disseram que estavam reduzindo as viagens e o entretenimento por causa dos preços altos. Gasolina, aluguel de carro, diária de hotel. As férias ficaram entre 25% e 50% mais caras que o mesmo período do ano passado. Mesmo com os preços acompanhando a temperatura, que está sempre em alta, a família encontrou alternativas para aproveitar as férias. Eu acho que sempre vale a pena. A gente faz umas substituições. Fizemos os parques porque já tínhamos os parques pagos, né? Antes da pandemia a gente tinha programação. E aí fizemos parques e agora a gente está adaptando, conhecendo outros lugares, outras coisas diferentes, né? Aqui viemos conhecer Lake Nona, muito lindo, um local assim bem diferente, né? De tudo que a gente tinha
já tinha visitado aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda você consegue aproveitar muitas coisas que você não precisa desembolsar, não precisa gastar. As filhas do casal também ajustaram as metas da viagem de férias, mas nada que atrapalhasse o mais importante para elas: a diversão. Sim, a gente gostava de vir gastar, comprar maquiagem, levar um monte de brinquedo, um monte de coisa. A gente comprava um monte de coisa. Agora tá meio limitado. Mas do mesmo jeito a gente ainda compra bastante coisa, mas limitado, vendo melhor, tendo duas opções. Eu preciso disso? Não, tá. Ou tipo, isso daqui tem duas opções, aí a gente troca pra opção mais em conta, né? Vale a pena? Vale. E uma investigação da Polícia Federal Brasileira concluiu que um político mineiro estava envolvido em casos de tráfico humano. Ele segue foragido da justiça, mas o irmão dele, que também fazia parte do esquema, já foi preso. Eles começaram a ser investigados após a morte de um brasileiro que tentava chegar aos Estados Unidos pela fronteira com o México. Pedro Alexandrino tinha 34 anos e trabalhava como produtor rural em Tarumirim, em Minas Gerais. De acordo com um relatório da Polícia Federal, ele tentou entrar nos Estados Unidos em 2020. Chegou a ficar detido no México por alguns dias antes de seguir viagem pelo deserto. Ele foi encontrado morto em setembro daquele ano, depois de tentar atravessar um rio. A família do brasileiro diz que ele sofria de epilepsia e não sabia nadar. Ainda segundo eles, Pedro seguia o trajeto elaborado pela organização liderada pelos irmãos Vanildo e Eli. A polícia confirmou que os dois comandavam um esquema de imigração ilegal no leste de Minas Gerais. Segundo as investigações, pelo menos 1.200 pessoas já foram enviadas pelos dois para o exterior. A dupla cobrava por cada pessoa cerca de $20 mil, equivalente a mais de R$100 mil. Vanildo e Eli faziam os arranjos para levar as vítimas até a fronteira do México com os Estados Unidos e entregá-los a coiotes em território mexicano. Agora, os dois estão sendo acusados como responsáveis pela morte de Pedro Alexandrino. Vanildo Moura já está preso desde junho deste ano, depois de mais de um ano foragido. O irmão dele, Hélio Moura, é ex-prefeito da cidade de Tarumirim. Ele também teve a prisão preventiva decretada, mas até agora não foi encontrado pela polícia. A PF acredita que não há possibilidade de ele se entregar. O delegado responsável pelo caso disse que as buscas continuam e que ele espera que as pessoas se conscientizem sobre os riscos de atravessar a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente. Ele ressalta que traficantes de pessoas não são confiáveis, que por mais que sejam pessoas conhecidas, estão incorrendo em um crime grave. No próximo bloco, a gente fala sobre o tempo de espera que os brasileiros enfrentam para tirar um visto de turista no Brasil. É que aumentou ainda mais o prazo para quem quer vir passear aqui nos Estados Unidos. E ainda, o governo anuncia novas regras para ajudar deficientes e impedir abusos de menores em voos aqui dos Estados Unidos. Já já a gente te conta o que mudou no Sai Daí. Américas no ar. Oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip, melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. A procura dos brasileiros pelos vistos de entrada aqui nos Estados Unidos segue dando o que falar. Pois é, a busca é tanta que a fila cresceu e já passa de 1 ano de espera. Desde a reabertura das fronteiras com o relaxamento das medidas sanitárias da pandemia, não para de aumentar a procura dos brasileiros pelos serviços de imigração americanos. E não tem jeito mesmo. Quem tenta conseguir o documento que libera a entrada nos Estados Unidos para turismo precisa de paciência. Hoje, a fila de espera para a entrevista que define a emissão do visto de viagem é de, em média, 1 ano. Um grupo que presta serviços imigratórios no Brasil fez um estudo sobre o tempo de aguardo nos consulados do país e concluiu que o Rio de Janeiro lidera na espera. Hoje só há agendamento disponível para daqui 1 ano e 3 meses, ou seja, 454 dias. Em seguida vem Porto Alegre, com 406 dias.
Depois, São Paulo, com 365, exatamente um ano, Brasília, com 314 dias, e Recife, com o menor tempo de espera do Brasil, 307 dias. Segundo a Embaixada Norte-Americana no Brasil, só nos primeiros 5 meses de 2022, cerca de 319 mil vistos B1, B2 foram emitidos. Hoje, o visto de turismo corresponde a 92% de todas as solicitações de entrada de brasileiros nos Estados Unidos. E olha só essa notícia, um novo projeto vai ser votado na cidade de Miami para implantar radares que captam ruídos acima do normal. Se aprovado, os finais de semana barulhentos em Miami Beach, o centro turístico e badalado do sul da Flórida, podem estar aí com os dias contados. A Cone Rocha explica toda essa história pra gente. Não importa se é dia ou noite, motores barulhentos são comuns a todo momento. É extremamente perturbador. Não dá para ouvir a TV. Desabafa esse casal que mora de frente para uma das avenidas mais movimentadas de Miami Beach, no sul da Flórida. Um dos locais mais badalados pelos turistas. Cenário de música alta e muito ruído de motor. Mas barulhos assim podem estar com os dias contados. A cidade de Miami Beach pode aprovar um programa que usaria câmeras de rastreamento capaz de captar carros que fazem muito barulho, acima do permitido, registrar a placa e multar. Esse equipamento foi sugerido depois que uma nova lei entrou em vigor na Flórida, no dia 1º de julho, proibindo barulhos altos em carros, que dê para escutar a 25 passos de distância. A multa mínima dessa infração é de $114. Equipamentos parecidos já são usados em cruzamentos de New York, Tennessee e Rhode Island, por exemplo. Mas o programa é polêmico e divide opiniões. ONGs dizem que essas câmeras com áudio podem também invadir a privacidade das pessoas e gravar conversas. Os engenheiros negam e afirmam que essa tecnologia exclui automaticamente vídeos e áudios que não sejam marcados como violação de ruído. O projeto aguarda a votação. E no final de semana, uma menina de 12 anos ficou sozinha quase 1 hora no Aeroporto Internacional de Miami. A mãe embarcou a menina no Tennessee para encontrar com o pai em Miami, na Flórida, e contratou o serviço da American Airlines para menores desacompanhados. Só que uma falha da companhia aérea permitiu que a menina desembarcasse do avião e ficasse perdida no aeroporto de Miami, um dos mais movimentados aqui do país. A menina conseguiu ligar para o pai, que por telefone orientou a filha sobre o que fazer. Bom, este é o segundo caso envolvendo menores em avião que chocou os americanos e também a comunidade brasileira em menos de um mês. Em junho, uma adolescente foi molestada em pleno voo que ia de Los Angeles para Orlando. A mãe da menina estava no mesmo avião, mas sentada em outra fileira. Foi uma passageira quem notou o homem passando a mão na adolescente e chamou a aeromoça e a mãe. O homem foi preso por abuso. Por causa desses casos, aí, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos resolveu tomar uma atitude e anunciar uma nova lei de direitos para viajantes aéreos que vai funcionar em absolutamente todo o país. As novas diretrizes foram anunciadas no final de semana pelo secretário de Transportes, Pete Buttigieg. A primeira garante direitos aos viajantes com deficiência, que incluem, por exemplo, a permissão de viajar com cães-guias e animais de suporte emocional. A segunda iniciativa do departamento foi criada para ajudar famílias que estão tentando viajar juntas neste verão. O secretário determinou que, a partir de agora, as companhias aéreas devem colocar crianças e adolescentes viajando lado a lado com seus pais ou guardiões nos aviões. Em teoria, as companhias aéreas não devem cobrar taxa extra por essa medida, mas isso pode acontecer, já que na classe econômica de algumas empresas não há a escolha de assentos. As novas diretrizes visam ajudar os passageiros e reduzir os riscos de casos de abuso e outros problemas nos aviões. No próximo bloco, a gente fala sobre Covid-19, ou melhor, a chamada Covid longa. É que o CDC revelou dados de um estudo que mostraram que os sintomas da doença podem durar até 1 ano. E atenção, mais de 1.500 municípios do país inteiro já aplicam multas para quem fumar nas praias.
O governo da Geórgia começou neste final de semana a cobrar $300 a quem desobedecer a lei. A gente já volta. Estamos de volta e com uma notícia que muita gente achava que ainda ia levar tempo para ser dada. Exatamente. Olha, segundo uma projeção das Nações Unidas, a população mundial deve chegar a 8 bilhões em novembro deste ano. Segundo o levantamento da ONU, os 46 países menos desenvolvidos do mundo estão entre os que mais crescem no mundo. E a previsão é que a Índia deva ultrapassar a China como o país mais populoso no ano que vem. Em um comunicado, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que este é um marco que deve ser comemorado, especialmente se tratando aí dos avanços na saúde que prolongaram a expectativa de vida e reduziram as taxas de mortalidade materna e infantil, mas que esse também é um momento para relembrar a responsabilidade humana com a preservação do planeta. E olha, ainda de acordo com o relatório chamado aí World Population Prospectus, em 2100 a Terra vai ter mais de 10 bilhões de habitantes. Bom, e mudando de assunto, quem foi na maior praia pública da Geórgia neste final de semana teve uma surpresa. É que começaram as multas para os turistas de verão que desobedeceram aí a lei e fumaram nas areias. Os agentes passaram a fiscalizar os turistas nas areias da praia de Tybee Island neste final de semana. Quem estava fumando cigarro comum ou eletrônico recebeu multa de $300. A medida foi aprovada pela cidade no mês passado e entrou em vigor agora. É proibido fumar em todas as áreas de Tybee Beach e de Beach Crossover, além dos piers também. Os fiscais multaram ainda quem deixou lixo na areia, vidro quebrado ou trouxe animais para a praia. O objetivo é diminuir a sujeira nas orlas e educar os turistas. Segundo a ONG Ocean Conservancy, que atua na limpeza de praia, em 32 anos foram encontrados mais de 60 bilhões de bitucas nos litorais americanos. Isso equivale a 1/3 de todo o lixo recolhido nas praias do mundo nesse mesmo período. 1.500 municípios em todos os Estados Unidos já proíbem o fumo na praia. Bom, agora a gente fala de saúde. Se você é uma das milhares de pessoas que tem se queixado aí de pigarro persistente e uma tosse que não vai embora, bom, você pode estar com a chamada Covid longa. E as previsões para a melhora desses sintomas não é nada boa, viu? Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças diz que as pessoas que tiveram o coronavírus podem seguir lutando contra a tosse, por exemplo, por até 1 ano depois do início da infecção. O novo estudo do CDC deixou muita gente preocupada. Quem anda com sintomas de Covid-19, mesmo sem estar com a doença, agora já sabe que pode levar um longo tempo até estar 100% recuperado. A agência concluiu que pelo menos 14% das pessoas que tiveram a doença respiratória seguiram com os sintomas por até 3 meses. Já 8% dos infectados ficaram com os sintomas por mais tempo, 6 meses. E cerca de 2% chegaram a 1 ano. Os sintomas sentidos a longo prazo podem ser dor de cabeça, corrimento nasal, dor de garganta, pigarro, tosse, perda de olfato e paladar e queda de cabelo. O estudo do Centro de Controle de Doenças do país diz ainda que alguns pacientes lidaram com problemas cardíacos, pulmonares, gastrointestinais ou nas articulações durante 1 ano após o início da infecção. O CDC disse que chegou a essas conclusões depois de analisar pacientes que tiveram a doença na forma grave e também leve, o que inclui os assintomáticos. Médicos explicam que a tosse persistente, o sintoma mais comum da Covid longa, acontece porque a doença afeta o trato respiratório. Com isso, acontece a inflamação, um processo defensivo que nosso sistema imunológico usa para combater a Covid. Os tecidos inflamados incham e produzem um líquido, um processo que pode durar muito tempo, mesmo depois que o vírus se foi. Bom, tá aí o alerta, é preciso atenção, porque as pessoas costumam pensar, né, Ruth, que isso não vai acontecer com elas. Mas é mais comum do que se pensa. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo duplo, né? Porque eu e Ruth estamos com Covid longa já há alguns meses. Já, faz algum tempo, realmente. E a gente tem os mesmos sintomas, mais ou menos, aí, tosse, pigarro. De vez em quando ninguém nos aguenta tossindo na redação, mas é isso, não tem o que fazer, né? É
reflexo daí dessa inflamação respiratória. Tem que ter paciência, esperar passar e tratar de acordo com o médico. Você viu aí na reportagem que tem vários sintomas. Se você está com algum desses sintomas e não tem certeza, procure então um médico para saber o que fazer, como tratar isso daí. Ele vai saber avaliar se é a Covid ou se é outra coisa, né? Sim, com toda certeza. Bom, agora a gente muda de assunto porque a inflação alta, a disparada dos preços, a crise econômica, tudo isso junto aí afetou mais um setor nos Estados Unidos. Uma área que parecia inabalável e que tinha crescido muito com a pandemia. Pois é, a gente está falando aí da indústria de videogames. Pela primeira vez em 7 anos, esse setor prevê queda. Durante a pandemia, o setor de games viu um crescimento massivo. Com as pessoas presas dentro de casa, em quarentena, o consumo de games online triplicou. A indústria acompanhou esse crescimento e, para incentivar o uso do sistema, lançou diversos jogos online. O setor era o único que ia na contramão da economia americana, que estava estagnada e em crise por causa da pandemia de Covid. Mas, com a chegada da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a disparada nos preços e a inflação galopante nos Estados Unidos, o setor não escapou. Os videogames também foram atingidos pela crise econômica. A indústria espera uma queda de 1,2%, a primeira contração desde 2015. Pode parecer pouco, mas se comparado ao crescimento sólido que o setor vinha conquistando na última década, essa retração pode custar milhões de dólares. Segundo a empresa de pesquisa de mercado Ampere Analysis, o mercado de games valia 95 bilhões de dólares há 7 anos. Agora é avaliado em 191 bilhões de dólares. A justificativa dos analistas para essa queda é o custo de vida mais caro. As pessoas têm menos dinheiro para gastar com tecnologia de entretenimento. E no próximo bloco tem um alerta. Você já ouviu falar de uma ameba comedora de cérebro? Pois é, ela existe e, apesar de rara, neste final de semana provocou a interdição de um lago em Iowa depois de uma pessoa ser contaminada. E ainda, um estudo da Universidade de Stanford mostra que incêndios florestais estão afetando a qualidade do ar aqui nos Estados Unidos. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Estamos de volta e com uma notícia que assustou muita gente. Em Iowa, no centro-oeste do país, um lago foi fechado porque a água está contaminada com uma ameba ameaçadora. Pois é, a gente está falando de uma ameba rara que entra no corpo humano pelo nariz e come o cérebro das pessoas. Olha só. No verão, este lago em Three Fires costuma ficar lotado de turistas e moradores que vêm para a região para se refrescar. Weird that thing can just get inside you and do that. Mas muita gente como a Abby está apavorada depois de descobrir que o local foi interditado por ameaça grave à saúde dos banhistas. É uma ameaça invisível, uma ameba que está escondida nessas águas e que pode ser fatal. Médicos explicam que ela entra pelo nariz das pessoas e, uma vez dentro do corpo, começa a comer o cérebro. It is obviously rare. O local foi interditado depois que um banhista que vive no estado do Missouri foi contaminado pelo parasita. Essa ameba ameaçadora é bastante rara, mas costumeiramente encontrada nos lagos mais quentes dos estados do sul do país. Para evitar a contaminação, especialistas orientam que as pessoas não deixem água entrar pelo nariz quando mergulhar em locais de água doce e morna, como rios, lagos e fontes termais, onde essas amebas podem estar presentes. Autoridades explicam que a ameba tem alta taxa de fatalidade. Dos 154 casos conhecidos, relatados entre 1962 e 2021, apenas 4 pessoas sobreviveram. Especialistas alertam ainda que a infecção acontece apenas em águas contaminadas e não pode ser transmitida de pessoa para pessoa. Impressionante essa alta taxa aí de fatalidades, né? De quase 200 casos, só 4 sobreviveram nesses anos todos. É impressionante essa história.
Fiquei um pouco chocada aí com a história dessa ameba. Não, quem é que não fica, né, Evelyn? É uma notícia que deixa todo mundo surpreso em pensar que está no lago, água doce. Bom, fica aí o alerta, cuidado então nessa região, evite essa área. E olha, saiu uma pesquisa americana que apontou que a qualidade do ar que respiramos está cada vez pior. E um dos motivos é a quantidade de incêndios florestais. O ar cheio de fumaça afeta não só o céu fora de casa, mas ao contrário do que se pensa, o ar que respiramos dentro de casa também. A fumaça é prejudicial à saúde e provoca inúmeras doenças silenciosas. A pesquisa da Universidade de Stanford mostrou que diversas comunidades em áreas como da Califórnia, por exemplo, são afetadas pelo ar poluído dentro de casa. A mudança varia de acordo com a condição financeira da família. As pessoas com menor renda não conseguem comprar purificadores de ar e acabam inalando dentro de casa o mesmo ar que respiram na rua. Essas famílias acreditam falsamente que dentro de casa estão mais protegidas. Os cientistas estudaram diferentes grupos durante a temporada de queimadas com monitores de qualidade de ar e registraram as mudanças comportamentais. Os grupos com menor renda apresentaram diferentes problemas respiratórios e internações hospitalares com alto custo público na saúde. Para tentar combater esse problema, a Prefeitura da Baía da Califórnia começou a distribuir filtros de ar nas residências. 1.200 unidades já foram entregues em diferentes comunidades. Mesmo assim, é preciso reeducar a população, que deixa as janelas e portas abertas para renovar o ar e esquece que possui um filtro dentro de casa capaz de limpar e impedir que a fumaça tóxica contamine os ambientes. E ainda falando de incêndio florestal, o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, está sob a ameaça de queimada. Pois é, essa ameaça é justamente contra o maior e mais antigo bosque de sequoias da região. Alguma dessas árvores tem mais de 100 metros de altura. A Eloá Zen tem todas as informações. Alimentado por madeiras e arbustos, o incêndio se espalhou por mais de 2.000 acres e ameaça o bosque com sequoias gigantes, incluindo algumas árvores centenárias. O fogo está ativo na região conhecida como Mariposa Grove, o maior e mais popular dos 3 aglomerados de sequoias gigantes do parque. O bosque é o lar de algumas das árvores mais longas e altas do planeta, incluindo uma árvore chamada Grizzly Giant, que tem mais de 60 metros de altura. O esforço de combate a incêndios envolveu quase 12 de helicópteros e mais de 360 homens. A causa do incêndio está sob investigação, mas ordens de retirada imediatas já foram acionadas. Eu estava no Mariposa Grove no dia 7 de julho. E daí a gente estava fazendo uma caminhada pela trilha, né, para visitar as sequoias gigantes. E de repente a gente escutou um barulho, era a polícia, né, o Park Ranger, falando que para todas as pessoas que estivessem ali na trilha, que era para voltar para a estação do ônibus, porque estava acontecendo um fogo que tinha acabado de ser identificado, e daí eles falando para todos, voltem para a estação, fogo, vamos evacuar, não demorem, de volta para o bus station. Então foi assim uma correria geral, né? A gente já começou a ver as fumaças de onde a gente estava, que estava bem próximo do office do Visitor Center e da estação do shuttle, né, do ônibus, e a gente saiu correndo, fomos pro ônibus, aí dentro do ônibus fulano falou assim, só espera minha irmã chegar, não chegou ainda. Aí já veio passando o bombeiro, já tinha uma ambulância também estacionada ali na frente. E aí eles começaram a trazer mais shuttle e realmente evacuaram bem rápido até o local. E aí nós voltamos para Yosemite, na vila do parque, né? E a gente descobriu que realmente já até tinham interditado a estrada, que não podia ir lá para o Mariposa Grove. Eu espero que os bombeiros estejam, né, salvos, safe, cuidando do lugar e que não queime as árvores gigantes, porque estavam bem próximo do Sentinel and Tree Grace area. Pois é, depois dessa notícia de incêndios florestais, vamos agora dar uma checada como é que vai estar a temperatura, a previsão do tempo para amanhã, vamos dar uma checada? Olha, Boston, chuva, mínima de 69 graus Fahrenheit, Nova York, tempestade, mínima de 74, Orlando, sol, máxima de 93, mínima de 74, em Dallas,
máxima de 104 graus Fahrenheit, sol forte aí, mínima de 80 graus Fahrenheit, um pouco mais acima, em Seattle, Washington, sol, máxima de 80 graus Fahrenheit, mínima de 55, São Francisco, tempo encoberto, mínima de 58, Los Angeles, máxima de 75, sol, Las Vegas, sol também, máxima de 113 graus Fahrenheit, como a gente vem falando, né, Evelyn? Vem pra cá, tem mais uma notícia pra gente comentar, né? Exatamente. E olha, agora a gente vai falar sobre o que bombou na internet nesse final de semana, né, Evelyn? Teve de tudo, né, Ruth? Olha, desde ataque de leão marinho a pouso de emergência de avião em rodovia. É o nosso Viralizou. Em uma praia do sul da Califórnia, em San Diego, pessoas gravaram o momento em que um grupo de leões marinhos afugentou os banhistas. Testemunhas contaram que os animais estavam dormindo próximo às pedras quando uma mulher se aproximou para fotografar, o que despertou o instinto de proteção dos animais que partiram para cima da multidão que estava perto. Um macho desse mamífero pode pesar até 1.000 libras e especialistas alertam que é sempre aconselhável manter uma distância razoável de qualquer animal selvagem. Na Carolina do Norte, susto numa rodovia. Após um avião de pequeno porte apresentar falha no motor, o piloto, Vincent Fraser, teve que pensar rápido e transformar uma estrada movimentada em pista de pouso. Vincent lembra que só pensava em como fazer para não machucar qualquer pessoa. E ele conseguiu. Evitando todos os obstáculos, carros e até uma curva, ele pousou em segurança. A aeronave foi deixada no acostamento da estrada por 3 dias e só depois de uma certificação o piloto pôde decolar do mesmo lugar, sendo gravado por muitos curiosos que acompanharam o pouso de emergência. Bom, eu quando vi esse vídeo aí do avião no final de semana fiquei chocada, porque imagina, você tá dirigindo na pista tranquilão ali, ouvindo uma música, né, dentro do carro, de repente faz a curva e dá de cara com um avião vindo pousar assim na pista, no meio dos carros, loucura. Imagina o pânico, eu vou te contar que eu fiz isso num simulador, num joguinho, e na hora que eu vi esse avião pousando no simulador, eu já entrei em pânico. Imagina se eu visse lá, ao vivo, assim, a cores, eu não sei o que eu ia fazer, eu ia frear o carro, parar, gritar. Completamente despreparada e horrorizada, Ruth. Total despreparada. Totalmente diferente do piloto, né, que teve a maior calma ali, tava tudo sendo gravado, né, com a câmera dentro do avião. Exato. E ele com toda a destreza fez a curva quase na pista já, desviou dos carros 100%. Tranquilamente, 100%. Parabéns, viu? Parabéns. Realmente. Bom, o Jornal Américas não termina aqui, a gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta e agora vocês ficam com a série Todas as Garotas em Mim. Uma boa noite. Boa noite.